Bem-vindos a mais uma noite aqui de troca de informação. Esse é o nosso canal, onde a gente sempre procura trazer informações sobre a profissionalização da gestão jurídica. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui na Radar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vamos falar sobre gestão financeira eficiente. E essa gestão financeira eficiente pode abrir portas para o crescimento do seu negócio. E quando a gente fala em gestão financeira eficiente, uma das primeiras coisas assim que a gente pode começar a pensar é sobre a gestão em si, né? Seja a gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão da controladoria jurídica. Quando eu penso na palavra gestão, eu preciso alinhar com essa palavra de gestão pelo menos mais alguns verbos de ação, que é o planejar, o organizar, o dirigir, o controlar. Quando eu falo que eu tenho gestão, significa que eu tenho um planejamento, né? Eu estou executando, acompanhando e controlando esse processo. E quando eu falo em eficiência, dentro da gestão financeira, nós estamos procurando o quê? Nós estamos procurando maximizar os nossos resultados, né? Então eu quero melhorar o desempenho financeiro do escritório, né? Melhorar as nossas receitas e, para isso, fazer o menor desembolso possível. Nós já falamos em algumas lives anteriores que é impossível gerar receita sem ter um desembolso, sem ter uma saída de caixa. Portanto, é essencial que ocorram as despesas para que a gente consiga gerar as nossas receitas. Mas para isso, dentro do departamento financeiro, quando a gente está falando em gestão financeira eficiente, o que a gente procura? É lógico que o departamento financeiro, ele desenvolve várias atividades, várias tarefas com o intuito de monitorar, de organizar, de gerar ali relatórios financeiros, referente aos números do escritório. Então nós, o departamento financeiro, um dos nossos principais objetivos, né, é gerenciar essa informação de entrada e saída de caixa e demonstrando ali esses números de forma clara, objetiva, de forma ágil, no momento certo, né? Não adianta às vezes o sócio precisar da informação hoje e a gente chegar daqui 3, 4 dias. Então a gente precisa ter agilidade dentro do departamento financeiro. E quando a gente está falando em eficiência, eu preciso que todas essas tarefas, as pessoas dentro do departamento financeiro estejam capacitadas, tenham aqui alinhado à utilização de um software de gestão, né? Controles, mapeamento de processo, tudo isso ajuda na gestão financeira, numa gestão financeira eficiente. Por quê? Porque uma má gestão, se eu não tomo conta do que está entrando, se eu não tomo conta ali, se eu não sei para onde o dinheiro está saindo, se eu não faço esses controles, eu estarei fazendo uma má gestão do meu escritório no que tange ao departamento financeiro. E a gente sabe que uma má gestão financeira, ela leva a prejuízos, né? Imaginem, por exemplo, se eu não tenho organizado o meu departamento financeiro e eu deixo de pagar um boleto e aí eu vou incorrer em juros desnecessários. Então eu preciso que dentro do meu departamento financeiro eu tenha essa organização. E apresentando, a partir do momento que eu tenho essa organização,
eu também consigo gerar relatórios financeiros para os sócios. E esses relatórios financeiros, eles vão ser embasamento para tomadas de decisão. Então, os relatórios financeiros são ferramentas extremamente importantes, né, que o departamento financeiro apresenta para os sócios no momento de planejamento, no momento de orçamento, né? Nós vamos trazer esses números de receita, de despesas, de margem de contribuição, de resultado. Nós temos lá nos nossos canais gravados, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, falando ali sobre despesas, tipos de despesas, margem de contribuição. Então, todas essas informações, o departamento financeiro, ele precisa gerar para os sócios para que eles possam tomar decisões e essas decisões, elas sejam assertivas. Então, trabalhando nessa linha de pensamento, quando eu penso aqui nos meus relatórios gerenciais, nos meus relatórios financeiros, eles precisam demonstrar realmente a atual situação do escritório. Às vezes, em algumas consultorias, a gente percebe que nem todas as informações estão passando ali pelos relatórios financeiros, né? Está passando essa informação para o departamento financeiro. E aí isso gera o quê? Essa falta de informação, ela pode gerar erros na precificação, valores que estão saindo e a gente não consegue dimensionar ou medir. Então, dentro dessa gestão financeira eficiente, precisamos que todas as informações relativas à entrada e saída de dinheiro, pagamentos, comissões, participações, tarifas estejam sendo lançadas no nosso software e gerando ali os nossos relatórios. E quando eu tenho uma gestão financeira eficiente, né, quando eu trabalho com esse intuito de todas as informações passar pelo departamento financeiro, tudo está sendo registrado e monitorado, eu consigo pelo menos 5 benefícios para o crescimento do escritório. Então, uma gestão financeira eficiente pode me trazer pelo menos 5 benefícios. No escritório de vocês fazem uma gestão financeira, todas as informações estão sendo compiladas, imputadas dentro do sistema e acompanhadas, como está aí no escritório de vocês. Então, falando um pouquinho sobre esses benefícios, né? A partir do momento que eu tenho lançado no meu software de gestão ou nas minhas planilhas as informações financeiras, eu consigo gerar relatórios demonstrativos de resultado, acompanhamento de fluxo de caixa. E por que fazer essas atividades, essas tarefas, montar esses relatórios? Qual é a importância? Qual é o benefício que a gestão financeira traz para o escritório? Um primeiro momento, a gente pode falar que ela trabalha com uma maior visibilidade dos gastos, né? O que é essa maior visibilidade dos gastos? Nós temos dentro lá, listado, dentro do nosso plano de contas, aonde eu estou alocando aquelas despesas, né? E por que é importante ter essa visibilidade dentro do escritório? Porque eu quero saber aonde o meu dinheiro está sendo empregado. Está acontecendo viagens, reformas, investimento em TI, né? Como que esse dinheiro está sendo utilizado dentro do escritório? E a partir do momento que eu começo a acompanhar essas informações, eu também começo a pensar em quê? Em redução de custo e maior economia. Então, quando eu tenho essa gestão eficiente, que eu começo a olhar para essas informações, principalmente nós estamos falando aqui das nossas despesas, olhar para essas informações de despesas
como elas estão saindo do escritório, eu consigo verificar se é uma despesa ou um desperdício, consigo identificar também se o valor está aumentando e por que está ocorrendo essa oscilação, né? Isso tudo faz parte de uma gestão eficiente dentro do departamento financeiro. Eu ter esse olhar analítico sobre as nossas despesas, né? Identificar ali os nossos gargalos, os nossos pontos de atenção, aonde estamos gastando, né, a maior, aonde está ocorrendo os maiores desencaixes do escritório. Então, nós precisamos ter esse acompanhamento. A gestão de despesa também, essa gestão, esse olhar, também às vezes nos propicia o quê? Uma negociação com o fornecedor, né? Posso verificar junto ao meu fornecedor descontos, prazos, dependendo aí da nossa necessidade de caixa. Então, tudo isso ajuda, essa gestão eficiente, né, vai nos demonstrar esses pontos de análise. Quando a gente também fala em gestão financeira, eu busco também um aumento da eficiência operacional. Ou seja, uma otimização do meu fluxo de caixa. Logo ali no início, nós começamos falando que a gente precisava analisar as nossas despesas, olhar para tudo que entra e tudo que sai. E a análise do fluxo de caixa vai fazer justamente esse trabalho. É um dos benefícios de uma gestão financeira eficiente. É fazer com que a gente tenha um olhar sobre o fluxo de caixa. E o que é esse fluxo de caixa? É ter ali no nosso software, na nossa planilha, o mês, vários meses, o ano, e olhar as nossas receitas, as nossas despesas e qual será o saldo. Se esse saldo em algum momento ele fica negativo, o que eu vou me antecipar para não acontecer aí um desencaixe? Para eu não precisar, para não deixar um fornecedor ou participações ou alguma coisa sem pagamento. Eu preciso me antecipar a essa informação. E com a gestão financeira eficiente, uma gestão financeira com esse olhar de análise, olhando para as nossas despesas, olhando como as receitas elas entram dentro do caixa, eu consigo monitorar o nosso fluxo de caixa. E também, através desse fluxo de caixa, através dessas entradas e saídas, nós conseguimos fazer o quê? Juntamente com o planejamento estratégico, um orçamento. O orçamento ele vai ser aquele balizador para onde as nossas receitas estão indo. E com ele, eu vou monitorar mensalmente se está dentro do orçamento ou se não. Se está fora do orçamento, eu preciso verificar o que aconteceu. Quais foram os problemas ou o que gerou aquele desencaixe maior do que eu esperava. Então, eu preciso estar atenta a essas informações quando eu falo em uma gestão eficiente. A gestão eficiente, ela necessita desse olhar analítico. Ela tem essa busca de uma prevenção aí de endividamento. Eu vou me antecipar, às vezes buscando novas formas de receita. Então, eu preciso me atentar a esses pontos quando a gente está falando numa gestão eficiente. Ainda sobre a gestão eficiente, nós podemos falar que quando eu tenho as informações no meu sistema de entradas, de saídas, pontuadas de forma correta, junto ali com o seu plano de contas, organizadas, em blocos lá, o que eu gastei com pessoas, o que eu gastei com o meu imóvel, com a ocupação, o que eu paguei de impostos, o que eu paguei de participação, eu consigo também tomar decisões mais acertadas, né? Eu consigo gerenciar essas decisões, essas saídas de forma melhor, né? Eu vou também, junto com essa gestão eficiente, com essa previsibilidade
que a gente tem dentro do orçamento e de um fluxo de caixa projetado, poder falar em investimento. Nós sabemos que nós precisamos investir, seja em cursos, né? Como o escritório, ele a força motriz dele são pessoas, então essas pessoas precisam estar capacitadas. Outro ponto importante dentro dessa gestão eficiente é a questão da minimização, da melhora da gestão de riscos. O que seria essa gestão de risco dentro do departamento financeiro? Essa gestão, ela, além de, lógico, da gente observar e acompanhar aqueles clientes que poderiam ser mais inadimplentes ou que têm essa recorrência de inadimplência, para que a gente também fique preparado financeiramente para isso, né? Identificar que no dia X provavelmente aquele valor que a gente está esperando não vai entrar. Também a gente olha para essa gestão de risco, conforme o exemplo que eu dei anteriormente. Eu tenho um boleto para ser pago e não paguei. Qual que é o risco? É o aumento de uns juros, às vezes posso ser protestada, né? Posso gerar uma reputação ruim. Olha, nossa, aquele advogado, aquele escritório não está pagando. E às vezes por quê? Por erros de procedimentos, por erros de tarefa. Às vezes eu tinha até o dinheiro em caixa, mas não fiz no momento certo. Paguei uns juros que eu não precisava pagar. Então, todas esses pontos, quando a gente tem uma gestão eficiente, ele melhora. Então, melhora essa gestão de riscos, né? Dificilmente eu vou esquecer de pagar um boleto ou vou pagar atrasado. Melhora a nossa gestão de despesas. Eu entendo melhor como estão sendo gastos, né, os nossos recursos dentro do escritório. Além disso, também nós podemos o quê? Monitorar os nossos contratos, como esses contratos estão sendo efetivados dentro do financeiro, qual é o tempo, qual é o volume de inadimplência. Todas essas questões, elas são importantes e fazem parte de uma gestão financeira eficiente. E se eu consigo monitorar essas informações, se eu consigo gerenciar essas informações, eu consigo também trazer para os sócios, para os gestores, informações que vão gerar o quê? Tomadas de decisões melhores que vão trazer melhores resultados para o escritório. Nós sabemos também que quando a gente fala sobre a gestão financeira, é um dos pilares ali, os nossos números, os nossos relatórios para a questão de precificação. E a precificação, ela é extremamente importante para o escritório. Nós sabemos que dentro ali da fórmula de precificação, vamos falar assim, o que a gente tem? Nós temos ali variáveis subjetivas ligadas a nome do escritório, a tempo, né? As pessoas em si, né? A concorrência que tem no local. Mas nós temos ali algumas variáveis objetivas. E essas variáveis objetivas, que são os nossos números, qual é a minha margem de lucro, qual é o meu resultado, qual é a minha margem de contribuição, quais são os meus custos e as minhas despesas, qual é o impacto dessas informações dentro da precificação. Então é muito importante quando a gente fala em gestão eficiente, para melhorar o desempenho do escritório, para melhorar o resultado do escritório, a gente tenha todo esse processo de tarefas, de digitação, de controles, todas essas informações ou planilhadas ou dentro de um software, mas que elas sejam claras, objetivas e que estejam disponíveis para tomada de decisão, né? Não adianta o nosso gestor, o nosso sócio pedir uma informação e chegar daqui 4, 5 dias com essa informação se ele precisava dessa informação para hoje. Então, dentro do departamento financeiro, quando a gente fala em gestão eficiente, nós precisamos colocar em prática os controles,
os acompanhamentos, as conciliações, treinamento em software, capacitação das pessoas, porque isso vai fazer com que nós tenhamos uma gestão financeira realmente eficiente, alinhada ao planejamento estratégico. Porque quando essa gestão ela está funcionando e quando a gente traz essas informações para o planejamento estratégico e o planejamento estratégico também direciona o nosso orçamento, nós conseguimos melhorar os nossos resultados. Eu consigo também tomar decisões mais assertivas. Eu posso aceitar ou não um contrato dentro do escritório em função dos meus custos, que é uma gestão financeira. Posso ou não aceitar um certo contrato em função do planejamento estratégico. Só que, às vezes, por exemplo, eu tenho um contrato dentro do departamento financeiro, a gente pode entender que ele tem um prejuízo. Então, ele não seria viável, olhando só com esse olhar financeiro. Mas por que é importante o sócio saber que, avaliando aquele contrato, avaliando aquela prestação de serviço, ele vai estar negativo? É para falar, não é assim, né? Eu vou aí olhar com o olhar do planejamento estratégico. Às vezes é um cliente que eu quero ter na minha carteira, é uma área nova que eu estou expandindo. Então aí eu preciso, só que aí o departamento financeiro, com essa gestão eficiente, ela vai fazer o quê? Falar para os sócios, olha, esse contrato está negativo e a gente suporta ele negativo por um período, por X período, por tantos meses. E é o departamento financeiro que vai trazer essa informação. A decisão, ela leva em conta outros pontos, mas os números, se esse contrato é um contrato com uma rentabilidade alta ou se ele é um contrato que traz prejuízo, isso é uma informação do departamento financeiro. Então, a gestão financeira, a gestão eficiente, nessa gestão financeira como um todo, ela vai trazer muitos elementos para a tomada de decisão, seja na precificação, contratação ou investimento. Então, a gestão financeira, ela é uma parceira muito forte dentro do escritório. Muitas vezes nós vimos lá o departamento financeiro, às vezes um pouco deixado de lado, é o último, às vezes, a receber as informações, às vezes tem contrato em andamento que nem o departamento financeiro sabe. Só que isso gera o quê? Pode gerar prejuízos. Eu vou deixar de cobrar um cliente porque nós, do departamento financeiro, não sabíamos que tinha esse contrato em andamento. Então, precisa, dentro desse fluxo de trabalho, dentro do escritório, do momento lá do primeiro lead, do atendimento do cliente até a recepção dele no escritório, se tem processo ou não, o departamento financeiro, no momento que fechou um contrato, tudo, ele ser comunicado. Então, isso faz parte da gestão financeira eficiente. Quando essas informações chegam de forma correta dentro do departamento financeiro, eu consigo gerar vários indicadores de número de contrato, de valor contratado, de previsão de recebimento. Aí, olhando para as despesas, qual é a previsão de despesa para 2024? Qual é a expectativa de gastos com impostos, com cursos, viagens? Tudo isso faz parte da gestão financeira eficiente. É isso que faz com que a gente tenha eficiência financeira dentro do escritório. É todo esse arcabouço de controle. Portanto, quando a gente, voltando aqui um pouquinho, né, quando a gente fala sobre essa necessidade dos controles, ela é extremamente
importante aqui na questão da precificação, voltando um pouquinho no que a gente já pontuou. Dentro da precificação, nós temos lá o nosso ponto de avaliação dos nossos custos, das nossas despesas, né? E isso vem de uma gestão eficiente. E aí, voltando lá no nosso início da nossa live, quando nós falamos da gestão eficiente, que eu preciso o quê? Ter planejamento, ter direção, medir. E para a gente medir, para a gente ter direcionamento, para ter controles, eu preciso entender todas as tarefas dentro do departamento financeiro. Eu preciso conhecer a rotina do meu escritório, a rotina de contratação, né? Como são os contratos, são mensais, são êxitos, né? Como são as participações. Eu preciso ter tudo isso mapeado, eu preciso ter tudo isso identificado. Como acontece, né? Eu sempre falo, às vezes, nos cursos ou nas lives, que a gente precisa saber qual que é o momento de nascimento da nossa receita e a gente precisa saber como que está sendo gastos os nossos recursos, como está sendo feito gastos ocorrendo os nossos desembolsos. E isso é extremamente importante. Então, quando nós falamos aqui sobre a redução de custos, demos exemplos aqui de como essa redução, essa análise pode ocorrer. A partir do momento que eu tenho esse controle mensalmente de quanto eu estou gastando, eu consigo verificar, por exemplo, um gasto excessivo em despesas bancárias. Às vezes está ocorrendo despesas além do que deveria. Eu vou renegociar, vou procurar o gerente, vou verificar descontos, vou verificar outro fornecedor. Outro ponto, quando você acompanha, um outro exemplo, quando você acompanha as suas receitas, as suas despesas, uma análise, por exemplo, das despesas que a gente já viu e às vezes em consultoria, em TI, às vezes a gente está pagando licença a mais de software sem ter as pessoas utilizando. Então, tudo isso eu preciso gerenciar, né? Eu preciso monitorar, eu preciso controlar. E fica mais fácil, sim, quando a gente tem um orçamento. E o orçamento, né, nós vamos dar uma olhada lá no nosso histórico, no nosso desempenho histórico, porém nós estaremos sempre ligadas ao nosso planejamento estratégico. Não é porque o ano passado eu tive valores baixos, como por exemplo despesa de viagem, que eu vou manter esse valor baixo. Porque dependendo do que está no nosso planejamento estratégico, abrir novas áreas, novas carteiras de clientes, é uma área que eu vou precisar investir. E quando eu faço esse acompanhamento das nossas despesas, o que eu vou fazer? Se eu preciso, no geral, reduzir despesas, mas eu também preciso melhorar minha captação, desculpa. O que eu vou fazer? Eu vou remanejar essas despesas dentro do nosso orçamento. Eu vou buscar outras formas de economia. Então, quando você tem alinhado dentro do seu sistema um plano de contas que seja coerente, que demonstre ali todas as despesas, todas as receitas, né? Que você consegue fazer uma apuração de resultado, apuração de margem de contribuição, trabalhar com centro de custos, e isso vir demonstrado nos relatórios, você está fazendo uma gestão eficiente. Porque com esse olhar, com essa procura de melhorias dentro das despesas, você vai melhorar o seu resultado final, que é o que a gente busca dentro da gestão financeira eficiente. Maximizar os nossos lucros,
para maximizar os nossos lucros, nós precisamos melhorar as nossas receitas e minimizar as nossas despesas. Então, nesse sentido, a gestão financeira, quando a gente fala que ela precisa ser eficiente, que a gente precisa de controle, que nós precisamos que tudo esteja anotado, que tudo esteja ou na planilha ou dentro do software, tem como benefício, ao final desse processo todo, a melhoria dos resultados. Vocês no escritório, alguém gostaria de complementar alguma dúvida? Fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Então, né, eu citei ali revendo ali os nossos 5 pontos quando a gente fala em gestão eficiente, a gente tem de benefício, né? Quando eu estou falando em gestão financeira eficiente, que eu estou monitorando os meus gastos, que eu estou acompanhando as minhas receitas, então eu tenho como benefício redução dos custos, né? Nós falamos anteriormente sobre essa redução dos custos, uma maior visibilidade dos gastos, eu sei exatamente para onde o meu dinheiro está indo, como ele está sendo gasto. Eu tenho um controle mais assertivo, eu consigo remanejar valores dentro do meu orçamento, porque quando eu não tenho essa gestão, que eu não tenho essas informações compiladas dentro do meu plano de contas, dentro do meu sistema, como que eu vou fazer remanejamento se eu não sei aonde eu estou gastando? Se eu não sei como está sendo os meus gastos? E eu não sei se aqueles gastos irão impactar nas nossas receitas, na captação das nossas receitas, porque, por exemplo, se eu não faço esse monitoramento, o que acontece? Às vezes eu vou lá e vou cortar despesas de viagens, que era extremamente importante para a captação de novos clientes, que está alinhado ao nosso planejamento estratégico. Então, essa gestão eficiente, quando a gente fala muito, né, dessa busca dessa eficiência. Oi, doutor Daniel, prazer tê-lo aqui. Quando a gente fala sobre essa gestão eficiente, eu estou justamente buscando todas essas possibilidades de melhorar o meu resultado, na redução de custo, na captação de novos clientes, na melhoria do meu fluxo de caixa. Um exemplo de melhoria de fluxo de caixa, em um cliente nós tínhamos lá muitas receitas, e essas receitas, o volume dessas receitas eram muito ali no final do mês, entre o dia 29 e o dia 30. Aí acontecia por exemplo, 29, 30 cair de sábado, pega um feriado de carnaval que fecha vários dias. O que acontecia com o fluxo de caixa? Ia cair só lá no mês seguinte. E com esse acompanhamento das datas, do que está acontecendo, por que o dinheiro não entrou, o cliente pagou, mas foi feriado, era sábado e domingo. O que aconteceu de tomada de decisão para melhorar o fluxo de caixa desse escritório? Fez-se uma reunião e pediu para que os novos contratos e as renegociações de contratos que tivessem, os vencimentos fossem alocados para antes do dia 25, até o dia 25, 26. E ao longo do tempo, eles foram renovando os contratos com os clientes e conseguiu trazer esses contratos que venciam lá no dia 28, 29 para o dia 25, 26. E aí às vezes, né, quando acontecia lá do cliente pagar e demorar 1 ou 2 dias para entrar na conta, mas pelo menos estava agora entrando todos ali dentro do mês. Melhorou também com isso a questão do pagamento de participações que os advogados tinham. Então verifica que quando a gente faz esse acompanhamento, esse gerenciamento dentro do departamento financeiro, com pequenas atitudes, a gente consegue melhorar o resultado de forma significativa, né? E
falamos também, né, sobre essa questão do outro benefício, né, sobre a gestão de riscos, né, pagar um boleto atrasado e isso incorrer em juros indevidos, né, eu não precisava pagar atrasado. Ou então, às vezes, gerar alguma problema reputacional, né, nossa, aquele escritório sempre paga as coisas atrasadas. Então, tudo isso, quando a gente tem uma gestão financeira eficiente, ela melhora. E isso melhora o resultado do escritório. E é lógico que aí a gente tem todo um embasamento para tomadas de decisões mais assertivas. Eu fico confortável e confio ali nas minhas informações para decidir, às vezes, sobre um contrato ou não, para decidir, às vezes, manter uma área ou não dentro do escritório. Então, todas essas decisões, né, essa criação, às vezes, de cenário, que a gente fala muito quando a gente está fazendo orçamento, né? Essa criação de cenário, o que contém nessa criação de cenário? O ideal é eu faturar 100 mil. Se eu não faturei, o que acontece? O que eu vou precisar mexer dentro do meu orçamento se eu num cenário ruim? Ou num cenário mais positivo, se ao invés de 100 eu faturar 150? Quais serão as minhas atitudes que eu preciso tomar frente a isso? Vou precisar contratar pessoas? Vou precisar de novas licenças? Quais são as atitudes que eu preciso ter dentro do meu departamento financeiro e do escritório como um todo, se os cenários A, B ou C ocorrerem? E isso a gente só consegue fazer essas análises, só consegue fazer essas melhorias, né, como eu citei ali, às vezes só mudar a data de vencimento, se eu estou acompanhando, se eu estou medindo, se eu estou ali diariamente monitorando o meu departamento financeiro. Alguma pergunta? Tudo certo? Vocês fazem aí uma gestão diária financeira? Como que é nos escritórios? Como que vocês trabalham o departamento financeiro, né? Eu sempre nas consultorias, na hora que a gente começa a falar em departamento financeiro, tem essas questões. Precisa ser todo dia, precisa lançar a tarifa, precisa lançar aquele 0,5 da aplicação que vai e volta. Tudo precisa ser lançado. Tudo tem que estar lançado, alinhado ali com o plano de contas. Ao final do mês, ter o nosso demonstrativo de resultado para que a gente possa gerar melhores decisões, ter um melhor orçamento, visualizar ali o que vai acontecer no mês seguinte ou no ano. Então, quando a gente fala numa gestão eficiente, nós estamos trabalhando com capacitação das pessoas, nós estamos trabalhando com softwares, estamos trabalhando com as nossas tarefas, para que tudo isso, né, gere redução de custos, melhoria nos resultados, acompanhamento, às vezes de clientes deficitários, mas que são estratégicos, mas eu preciso acompanhar o quanto esse cliente está deficitário dentro do escritório. E para a gente partir aqui para a nossa conclusão desse nosso bate-papo sobre gestão financeira eficiente, o que a gente pode, de um resumo aqui desse nosso bate-papo? Que a gestão financeira, ela reduz a mortalidade precoce de qualquer empresa, seja na prestação de serviço, né, seja indústria ou comércio. Nós precisamos estar muito atentos à nossa gestão financeira. E dentro do escritório, principalmente. Por quê? Porque nós temos muitas variáveis, tem os êxitos, que às vezes para fazer ali não tem um dia certo, né? Não tem um valor certo. Então eu preciso ter uma gestão financeira muito eficiente dentro do escritório. Uma monitoração muito grande dos nossos custos, das nossas despesas.
né? Sempre pensando aí na qualidade dessas informações que nós estamos passando para os nossos sócios, né? Se eu tenho uma informação confiável, se eu tenho procedimentos dentro do meu escritório, juntamente ali com o nosso planejamento estratégico e o nosso orçamento, com certeza as minhas decisões como gestor, elas vão ser mais acertadas. E decisões mais acertadas, elas vão gerar resultados melhores, sim, né? Ou minimizar, assim, alguns prejuízos que poderiam ter. Então, é extremamente importante essa gestão financeira eficiente, essa busca por estar atento ali a toda a movimentação que ocorre dentro do escritório, sendo de entrada de dinheiro e saída ali dos recursos financeiros do escritório. Ok? Eu espero ter contribuído um pouco aí nesse bate-papo sobre a gestão financeira eficiente. Em outras lives aí nós tratamos muito de alguns conceitos sobre margem de contribuição, sobre margem de lucro, resultado, centro de custos, que tudo isso agrega na tomada de decisão dentro do escritório. Ok? Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero vocês em outras lives, nos nossos cursos. Convido a seguir a Radar aí em outras redes sociais, né? Como o YouTube, Spotify. Essa live ela fica gravada, permanece aí também aqui no Instagram e nos aplicativos aí de podcast. E nós estamos aqui à disposição de vocês para dúvidas. Quiserem falar um pouco mais sobre essa questão desses controles, nós estamos à disposição. A Radar nós temos cursos nessas áreas, cursos da área de consultoria financeira, cursos na área de gestão também financeira, tudo isso para melhorar essa tomada de decisão, para que a gente não tenha medo de recusar uma receita, para que a gente não tenha medo de olhar para os nossos números e tomar decisões. Muito obrigada, boa noite e até uma próxima.